Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Se todos acharam, João capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto às portas das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se movesse água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que entrasse no tanque, e uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Até aqui nós lemos. Disseram que ultimamente muitas pessoas no mundo têm escutado as minhas pregações. É bom porque pode ser traduzido em inglês. E eu posso falar pausado, pensando no que eu vou falar. Mas diminui pela metade, O problema é que diminui pela metade o meu tempo. Então eu acho que sempre quando tem uma coisa boa, também tem uma coisa ruim. E ainda mais o pastor Joseph é muito bonito, E ele acaba tomando toda a atenção aqui. Nós lemos a Bíblia. E eu já falei isso várias vezes, mas antigamente eu gostava de ler livros de romance. E muitas histórias legais eu tinha lido antes. Tiveram livros que se expressavam tão bem, que eu lia 2 vezes no mesmo lugar. Só que na terceira vez ficava chato. Então eu repetia a leitura só nas partes divertidas. O livro de João, é um livro que eu prego quase decorado. Então, pessoal, se eu estou quase decorado, imagina quanto eu já li esse livro. Será que não chega a umas 200, 300 vezes, mais ou menos? Outros livros, por mais que seja divertido, você lê 1, 2 vezes, é difícil você ler 3 vezes. Mas a Bíblia, você pode ler 100 vezes, que ela sempre se renova. Eu enxergo uma coisa que eu não tinha visto antes. Então, hoje, lendo o livro de João, o que eu percebi? Em João capítulo 2, Jesus foi para o casamento em Caná da Galileia. Todos sabem dessa história, Faltou o vinho. Aí a mãe de Jesus, Maria, disse que não tinha vinho. E ali tinham 6 talhas de pedra. E Jesus ordenou para que os serventes colocassem água ali.
E eu não sei de onde, né, os serventes tiraram a água, mas eles trouxeram e encheram aquelas talhas de água. Então tem algo a mais para fazer depois de encher aquilo de água? Mas o que Jesus Cristo disse para eles? Agora vá e sirva isso. Pessoal, o que se deve servir ali para o mestre-sala? Tem que se servir vinho. Mas isso é água. Então, na cabeça dos serventes, a partir desse momento é um problema. Calma aí, eu tenho que levar vinho para ele. Mas isso aqui com certeza é água. Tá pedindo para eu levar isso? Isso não faz sentido. Teve esse pensamento no coração dos serventes. Então, o problema, né, que surgiu no coração dos serventes é a diferença entre os seus próprios pensamentos e o de Jesus. Jesus Cristo ele diz, sirva isso e leva isso e sirva ao mestre-sala. Então, se ele não pensa em nada, basta servir aquilo. Mas o problema é que os serventes também têm pensamentos. A minha esposa, uma vez, ela fez um suco de uva. Ela preparou para nós usarmos na nossa Santa Ceia. E o jeito dela fazer o suco de uva é muito especial. Ela começa a limpar uva por uva, né, antes de espremer. Aí coloca ali, né, num recipiente. Ela espreme, depois ela anota no calendário e depois de 29 dias se torna ali num pequeno vinho. E ela me dá um copo para eu beber. E é gostoso aquilo. Aí eu peço mais um copo. Ela falou, você é um pastor, vai ficar bêbado. Eu, né? Mas, você sabe quando eu parei de beber vinho? Deixa de lado, né? Mas eu sempre deixava ali, ficava com aquele vontade de tomar um copo a mais. Uma vez, né, um ancião voltou à nossa casa. E eu frequentava muito a casa desse ancião porque a filha dele havia recebido a salvação. Ele falou assim, e um dia ele falou assim, pastor, estamos na hora do almoço, né? Come primeiro antes de ir embora. Aí eu falei, tudo bem? Aí eu me sentei, na hora de comer, tinha ali uma taça, né, branca ali, cheia de água. Aí eu perguntei, o que é isso aqui? Aí ele falou, é um vinho de maçã, né? É uma cidra. Aí eu falei, eu não bebo. Aí a esposa dele disse, eu tenho uma certa idade. E o pastor, esse pastor já está começando já a embaçar, né? Só porque é bebida. Aí eu fiquei constrangido e bebi todo aquele copo. Só que depois da refeição, né, eu estava me preparando para ir para o carro, para ir para casa, só que eu estava, tontinho. Aí eu falei, vamos logo para casa porque eu tô meio tonto. Já não conseguia me enxergar muito bem. Aí depois daquele dia, realmente eu parei de beber. Porque se eu bebo nem um pouquinho que seja, eu, não bate. De vez em quando sou convidado, né, por um embaixador, e quando ele me oferece uma refeição, né, sempre sai um vinho ali. E só de eu colocar um pouquinho na boca, eu já sinto aquilo. Por isso eu não pude, né? Eu tive que cortar a bebida. Só que o problema numa festa judaica, né? Já que lá a água não é muito boa, eles bebem muito vinho. E quando acabar o vinho, é um problema ali. Só que Jesus Cristo havia mandado encher aquelas talhas de água. E eles pegaram realmente água e postaram água ali.
Só que tinham que servir o vinho para o mestre-sala, mas Jesus Cristo estava falando para levar aquela água. Pessoal, o ponto mais importante na vida espiritual de vocês é isso. Se o meu pensamento fosse igual ao de Jesus, sirva. Eu vou servir. Não tem problema nenhum. Mas Jesus Cristo pede para servir, só que no pensamento dos serventes, não faz sentido, eu tenho que servir vinho, não posso levar água para o mestre-sala. Pessoal, aqui começa o problema da maioria da vida espiritual. Em poucas palavras, pessoal, não há ninguém dentre nós. É lógico que as pessoas têm uma vida assim parecida. Mas não importa quem seja, se entrar na vida de fé e encontrar-se com Jesus, o problema é que, para isso, vocês têm que perceber que o pensamento de vocês é diferente do de Jesus. Dentre uma das palavras que Deus disse por meio de Isaías, meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, meus caminhos diferentes dos seus caminhos, diz o Senhor. Não é difícil quando você tem o mesmo coração, pensa da mesma forma. Mas o seu pensamento pessoal, os seus pensamentos e o de Deus é diferente. Tem a irmã Kim Yoon-ok, né? Ela vive em Kansas City, nos Estados Unidos. Ela havia entrado num estado muito crítico, né, por causa do câncer. E fazendo comunhão com ela, né, escutando a palavra de Deus, ela foi curada completamente. E fizeram ali Ela havia parado de dar aulas, ela tinha perdido a esperança. E por telefone, uma vez por semana, eu conversava com ela, eu orava por ela. Mas já que ela estava quase realmente na beira da morte, os familiares dela, né, que estavam na Coreia, se reuniram, todos juntaram dinheiro e entregaram para a irmã mais nova dela. Compraram a passagem aérea para ela, para que ela fosse aos Estados Unidos, consolasse a sua irmã e voltasse depois da morte dela. Ou seja, acompanhe ela até ela morrer, né? E essa irmã foi. Só que antes de ir para os Estados Unidos, essa irmã me ligou. E desculpa falar isso, pessoal, mas eu li muitos livros sobre câncer. Tem livros que foram escritos por médicos muito famosos. Porque nós temos muitos casos de câncer na Coreia. E, eu não posso falar que eu sei exatamente, mas, já que eu tenho a informação naqueles livros, eu tenho um pequeno conhecimento. E eu expliquei para aquela irmã. Eu falei, irmã, a coisa mais importante para nós podermos vencer o câncer no nosso corpo é a nossa imunidade. Porque existem as NKs, as células NKs, né, as natural killers. Então, o melhor método de você combater o câncer são os natural killers. É lógico que existe, né, a quimioterapia. Porém, a quimioterapia mata o câncer agredindo o corpo do ser humano. O câncer, ele não é contagioso. Ele surge no nosso coração, se desenvolve no nosso corpo. Só que pela quimioterapia você pode matar a célula cancerígena, mas aquilo também agride, né, os outros órgãos do meu corpo. E se tudo morre, a pessoa está fraca, né, e se surgir um outro câncer, ela não tem força. Por isso é importante nós produzirmos as células NK dentro do corpo. E existem muitos métodos, sabe, no hospital. Mas, irmã, eu vou falar o que você tem que fazer lá nos Estados Unidos.
Eu falei, ó, avisa para sua irmã para que ela durma bem. Depois eu falei, ó, e o coração é muito importante, sabe? Por isso eu orava por ela, fazia comunhão com ela. E o mais importante, e o depois? Para a imunidade tem que se alimentar bem. Não pode tomar sopinha, pessoal. Tem que comer bem, comer bem. E ela melhorou muito. Não passou muito. Essa irmã me ligou. Ai, pastor, muito obrigado por todo esse tempo. Mas agora eu acho que não tem mais jeito. Por quê, irmã? Pastor, eu não consigo comer. Eu tomei um susto. Por que, irmã? Tá sem comida aí? Não, pastor, comida temos. Mas por que não pode comer, então? Ai, pastor, eu estou nessa quimioterapia e eu tô com a boca amarga. Eu dei risada, né, pessoal? Eu dei risada. Ai, pastor, por que você está dando risada? Meu, que doente que está brigando com câncer deixa de comer falando que está sem apetite? Isso é a mesma coisa que escolher a morte. Você tem que comer. Eu já conversei com muitas pessoas e tem aí aquelas pessoas que realmente aceitam tudo que eu digo. Mas geralmente uma pessoa com câncer, comparada a outras pessoas, tem 5 vezes mais pensamentos do que uma pessoa comum. Então, com esses pensamentos, se ela começa a me olhar, nossa, esse é médico para saber alguma coisa? Então é muito difícil ela aceitar minhas palavras. Só o que vocês acham que uma pessoa com câncer vai pensar? Nossa, ele é esse pastor, ele já teve câncer? Ele nunca pegou câncer. Ele nem sabe como minha boca está amarga. Como é que eu vou ser curado comendo? Ele não sabe das coisas. Sabe, se a pessoa tem esse pensamento, é difícil aceitar minhas palavras. Só que aquela irmã era diferente. Ela aceitava as minhas palavras do jeito que era. Eu dei risada para aquela irmã. Ela perguntou, pastor, por que você está dando risada? Irmã, você está me fazendo rir. Quando que eu fiz isso? Não, você me fez dar risada. O que uma pessoa com câncer diz que não está comendo porque a boca está amarga? Brincadeira, né? Você não tem que comer porque o seu, apetite está bom. Pessoal, eu como demais. E ainda mais, agora com muita idade, eu acho que eu estou perdendo um pouco de autocontrole. Eu tinha que comer só um pouquinho. Só que eu estou comendo um monte. O irmão Kim Jong-un me trouxe uma caixa de caqui. E, ele deixou lá para eu comer. E a minha esposa deixou lá, amadurecendo. Minha esposa não sabe fazer mais nada, né? Mas isso aí ela faz muito bem. Ela, gosta de cuidar de plantas. Então, quando a gente termina a janta, eu fico já tentado. Eu tenho o costume de acordar de madrugada, né? Porque eu tenho o costume de escrever pela madrugada. E 3, 4 da manhã eu estava com aquela fome. Eu queria comer, aquele caqui. Se tivesse alguém do lado, minha esposa do lado, eu pediria para ela me dar um caqui, mas eu me aguentei. Aí eu tomei café junto com o pastor Joseph. E depois que tomamos o café, eu peguei um caqui desse tamanho e a gente comeu, cada um comeu um. É muito importante a nossa alimentação. Não há nada nesse mundo melhor do que a comida para você manter a sua imunidade. Isso é certo. Mas não... É muito fácil você comer com apetite. É lógico que é bom. Mas mesmo estando sem apetite, por mais que você esteja com a boca amarga, para vencer o câncer,
já que você não consegue bater no câncer, sabe, você tem que criar sua imunidade. Sua imunidade está brigando por você. Então você tem que comer pela sua imunidade, sabe? Isso é difícil. Tá com a boca amarga? Tem que comer. E uma coisa muito preciosa nessa irmã é que ela realmente me atendeu. Ah, é verdade, pastor. E ela começou a espalhar comida por toda a casa. Deixou na mesa ali, comia. Deixava ali, comia. Depois de uma semana, sabe, o rosto dela tinha melhorado muito. Eu, né, como uma pessoa que prego, pessoal, o que eu descubro? O mundo no coração das pessoas. Eu vejo que as pessoas escutam. Só que aqueles que se consideram corretos não conseguem aceitar o que eu digo. Pode ser o mesmo tipo de pessoa, mas eu digo para uma pessoa, você tem que comer. Aí fala a esposa. Aí eu falo para a esposa, você coloca um pouquinho de arroz e coloca na boca do seu marido. Sim. Aí ela desliga o telefone. Depois de 3 minutos me ligam de novo. Pastor, meu marido, ele cuspiu toda a comida. Sabe, eu fiquei com vontade de mandar bater nele. Mas eu não posso fazer nada, né? Eu não posso bater pelo telefone. Só que é muito lamentável. Essa pessoa morreu. É lógico que não é simplesmente por isso, mas... É difícil falar o motivo, mas... A irmã Kim, nesse caso, ela sabe, uniu o coração comigo. E tinham muitos pontos diferentes daquilo que eu havia lido naqueles livros sobre o que os médicos dizem. E os especialistas, eles veem que o nosso corpo, ele produz células cancerígenas. E o câncer se produz, ele se desenvolve quando quebra o equilíbrio. Então, para um paciente com câncer, você colocar fé de que ele vai, sabe, ser curado, e também que dizer para ele comer bastante, para que ele descanse bem, não pode comer sopa. Pessoal, a sopa é muito... não tem nutrientes, é muito fraco. Tem que comer comida sólida mesmo, sabe? Aquela coisa... E realmente, pessoal, para a nossa saúde não há nada melhor que comida. Ela melhorou muito. E ela foi muito bem por vários meses, o rosto dela melhorou. Só que um dia ela me ligou de novo. Pastor, acho que realmente dessa vez não tem jeito. Por que de novo? O que foi? Pastor, eu tô sentindo muito enjoado, eu não consigo aguentar. Eu perguntei pra ela. Você tá com enjoo agora? Não, agora não, pastor. Aí eu falei, eita, irmã. Você tá com enjoo, só que para de enjoo, é que você tá curada disso. Por que você tá preocupada com isso? É bom vir de novo esse enjoo. Você tem que se alegrar porque ele vem, mas ele some depois. Já acabou. E por que você está preocupada? É verdade. E ela realmente ficou curada. Um dia ela me tirou uma foto, né? Com aquelas becas. Aquela manta ali de formatura. E ela falou assim, pastor, eu me graduei na quimioterapia. Sabe, ela está muito saudável hoje. Um dia ela me trouxe uma outra pessoa, e já que eu não sei falar bem o inglês, ela começou a traduzir a minha pregação, e eu pude pregar para essa outra pessoa. Já tive um terceiro encontro com essa pessoa, e eu fico muito grato. Eu fico muito, surpreso perante Deus. Pessoal, eu sou pastor. E vocês sabem qual é a pessoa que eu mais gosto? Aquela pessoa que, sim, é difícil de acreditar, mas acredita na palavra de Deus. Sabe que é o tipo de pessoa que eu menos gosto? Por fora fala sim, 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 mas não acredita. Sabe que não acredita. Eu, com a Bíblia, eu falo claramente. E as pessoas dizem,
Ah, o pastor Parker é médico? Ele já teve câncer? Pessoal, eu não tive câncer ainda. Mas é muito importante aceitar as palavras pela fé. Se vocês, por exemplo, não têm confiança no seu marido ou na sua esposa, isso é muito infeliz. Mas por mais que ele não seja uma pessoa tão confiável, como vocês podem ter uma confiança por eles? Quando vocês se unem com Jesus. Então é fácil vocês terem confiança ao marido também. É mais fácil você ter confiança na esposa também. E quando existe essa confiança, sabe, existe paz nessa família. Fica muito bom. No livro de João, sabe, o livro de João é incrível, pessoal. Tem vezes que é muito emocionante. Isso aqui não é a palavra de Deus, pessoal? Pessoal, nunca, não é possível se não for Deus. Eu já li o livro de João acho que umas 500 vezes. E é sempre diferente. Sempre que eu leio é diferente. Se não for a palavra de Deus, não tem como isso acontecer. Mas é a palavra de Deus. Quando eu leio o livro de João, em João capítulo 2, faltou vinho nas bodas de Caná da Galileia. Jesus Cristo falou, enchei as águas. E eles encheram. Agora sirva o mestre Sala. Nesse momento, o pensamento dos serventes e o de Jesus é diferente. Calma aí, eu devo servir vinho. Mas o que vai acontecer se eu levar água? E o que eles pensaram? Sabe, ali tem uma colisão entre o meu pensamento e o de Jesus. Por quê? Nós somos descendência de Adão. Deus criou Adão, falou para que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas Adão ignorou a voz de Deus, aceitou a voz de Satanás, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e se formou em Adão um mundo do coração diferente do de Deus. Pessoal, todos vocês que estão aqui sentados são descendentes de Adão. São descendentes do pecado. Então, seus corações, com o coração de Deus, o coração de Jesus, está fluindo de uma forma completamente diferente. Nós estamos aqui prestando culto, nós oramos, nós lemos a Bíblia, mas o nosso coração, por natureza, é diferente do de Deus. Então, quando nós lemos o que está escrito em João, o que quer dizer? As pessoas que encontraram com Jesus, tem aquele que aceitou a palavra de Jesus e tem aquele que não aceitou. Se divide esses dois tipos de pessoas. Esse é o livro de João. Por isso, não importa quem seja, quem escuta a palavra e mesmo não fazendo, não estando de acordo com o meu pensamento, mas se deixa o pensamento e aceita a palavra de Jesus, se torna um com Jesus. Aí, nesse momento, vocês podem viver com o coração de Jesus. Mas se vocês pensam num mundo diferente do de Jesus, vocês percebem que vivem num mundo diferente. Pessoal, a Bíblia, para mim, para eu que vivi tão sujo, imundo e mal, me conduziu para viver a vida de Jesus. Quando eu vejo isso, é muito incrível. Em João capítulo 3, tinha Nicodemos, encontrou com Jesus. O que Nicodemos diz encontrando com Jesus? Ah, mestre, eu sei que tu vens da parte de Deus. Porque se Deus não está contigo, você não poderia fazer essas coisas. Nicodemos sabe que Jesus é da parte de Deus. Mas o que ele fez? Jesus Cristo falou uma outra coisa. Em verdade vos digo, se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Só Jesus Cristo disse que se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, no nosso ver,
Ou seja, Nicodemos pensou, nossa, eu já estou velho, como vou nascer de novo? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então Nicodemos escutando aquilo, eu tenho que nascer de novo, mestre? Sim. Então eu também tenho que nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Como eu posso nascer de novo? Me ensine. Isso seria normal? Mas o que Nicodemos diz? Como a pessoa velha já pode nascer de novo? Eu posso novamente entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não faz sentido. Então, Nicodemos e Jesus são completamente diferentes. Só que o importante... Pessoal, os serventes ali em João capítulo 2, em Caná da Galileia, tinham também pensamentos diferentes do de Jesus. Mas eles mataram o seu próprio pensamento e seguiram a voz de Jesus. Mas Nicodemos não consegue aceitar as palavras de Jesus. Como eu vou nascer de novo se já estou velho? Não faz sentido. O livro de João completo, ele todo é assim. No capítulo 4, tem a mulher samaritana. Jesus Cristo, conversando com a mulher samaritana, pergunta. Não, diz para ela, né? Aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Como assim? Que água é essa que não me dá sede pro resto da vida? Não faz sentido nenhum. Só que água que não te dá sede? Não dá para entender. Não dá para entender. Que água é essa que não vai me dar sede nunca mais? É difícil ela aceitar as palavras de Jesus. Só que essa mulher, já que a vida que ela teve até então foi de divórcio. Pessoal, imagina, uma mulher passar por um divórcio é muito sofredor. Tem muitos casos de mulheres que passaram por divórcios. E não dá pra, falar de qualquer forma com essas pessoas. Porque imagina o sofrimento que elas passaram. Se casaram, por amor, pra viver junto, estavam vivendo bem, mas acabam se separando. Então, é lógico que até chegar a essa decisão, passaram por muito sofrimento, muita colisão. A pessoa se sente triste. Só que no caso da mulher samaritana, ela trocou de marido 5 vezes. Então, para essa mulher, Jesus Cristo ele fala. Ela realmente sofreu muito. Só que essa mulher, conversando com Jesus, Jesus Cristo fala para ela, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, jamais terá sede. A primeira condição para as mulheres divorciarem é ela está muito certa e não conseguir aceitar o coração do marido. A maioria das pessoas que se divorciaram é assim. De qualquer forma, chegou ali o divórcio. Imagina, ela estava com muitas feridas no coração. Aí ela se casa pela segunda vez. Eu vou suportar tudo, eu vou viver com ele. Eu não quero mais divórcio. Mas, sem ela planejar novamente, 5 vezes ela passou por um divórcio. Então essa mulher já não tinha mais o que esperar de si mesma. Nossa, eu já encontrei com um homem. Eu queria ter vivido feliz com ele. Eu me esforcei para isso. Mas por que eu cheguei a viver dessa forma? Eu nunca planejei isso. Aquilo, dava uma grande dor no coração da mulher. Era sofredor para ela. E aquela autoconfiança foi destruída por causa disso. Por isso,
Quando ela escutou, que água é essa que se bebe e não tem mais sede? Não faz sentido, mas ela aceita as palavras de Jesus. Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não volte mais aqui. Pessoal, essa mulher, ela deixou todo o seu pensamento e aceitou a palavra de Jesus do jeito que é. Se nós vermos em João capítulo 2, os discípulos foram assim, os serventes foram assim, só que Nicodemos, por estar correto, não aceitou as palavras de Jesus. Ele simplesmente partiu. O livro de João é composto por essas histórias. Por quê? Deus, agora também, está falando, você tem que deixar seu pensamento, aceita a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fosse igual ao seu pensamento, sabe, seriam iguais, porque Deus é santo, mas são diferentes. Vocês pecaram, vocês são maus. É diferente os seus pensamentos e a palavra de Deus. E tem que jogar fora esse pensamento para aceitar as palavras de Deus. Deus é Jesus. Tudo que está escrito no livro de João é isso. Em João, capítulo 5, tem um enfermo havia 38 anos. Jesus Cristo se encontrou com ele, ali no tanque de Betesda. Jesus Cristo se aproximou dele sabendo que ele estava ali há muito tempo. Diziam que os anjos ali mexiam as águas, e não importa quem fosse, qual doença tivesse, aquele que fosse o primeiro a entrar seria curado. As pessoas no mundo pensam que esse é um anjo de Deus, mas não é. Porque Deus nunca abençoou ninguém, sabe, em troca da obra da pessoa. Aquele que chegar primeiro. Deus não trabalha assim. Deus, ele dá sua bênção de graça e gratuitamente. Então, aquele anjo que agitava as águas ali, não é um anjo de Deus. É um espírito maligno. Então, por isso mesmo Jesus estando ali para curar aqueles enfermos, imagine o que aquele anjo fez. Fez com que todos prestassem atenção nele, olhando aquele tanque de Betesda. Por isso mesmo Jesus ali, aquele anjo, fez com que as pessoas não enxergassem Jesus, somente olhavam para o tanque. Somente um enfermo encontrou com Jesus. É mesmo ali, aquele homem tendo sido curado, estava andando. Sabe, as pessoas nem perceberam, ninguém viu o que aconteceu. Estavam somente olhando para aquela água. Esse enfermo escutou Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. O quê? Para eu levantar e andar? Já se fazem 38 anos que eu estou aqui. Por muitas vezes eu tentei me levantar. Eu caía tentando. Me machucava. Não dá certo. Sabe, isso é o coração daquele enfermo. Eu não posso andar. E eu não posso entrar naquele tanque porque não tem ninguém que coloque ele no tanque. Só que Jesus Cristo falou o quê? Levanta e anda. O quê? Para eu levantar e andar? Eu não estou deitado, sabe, por não ter o que fazer. Sabe, era normal ele ter aí essa fala. Mas ele não fala assim. Nossa, ele diz para eu levantar e andar. Ele sabe que eu não posso andar. Mas ele está dizendo para eu andar. Eu não posso andar. Até hoje eu tentei e não deu certo. Mas, já que ele está dizendo para andar, olha, nada conforme o pensamento deu certo. Vamos escutar o que ele diz uma vez. Nesse momento, esse enfermo se torna um com Jesus. Quando se tornou um com Jesus, o coração que havia em Jesus entrou nesse homem. Levanta, toma o teu leito e anda.
Ah, vamos andar. Sabe, se formou esse coração nele. Ah, eu não posso andar, eu não consigo. Ele era assim. Mas entrando a palavra de Jesus, fez com que ele pudesse levantar e andar. Então, para ele levantar e andar, ai, Senhor, eu não consigo andar, eu não posso. Tem que vencer esse pensamento. As palavras de Jesus tomar conta do coração dele e fazer com que ele ande. O importante... Pessoal, eu prego o evangelho para muitas pessoas. Para pessoas, sabe, enfermas, pessoas de alto cargo. Tipo, de mendigo até presidentes, ministros, deputados. Muitas pessoas eu prego o evangelho. Eu já encontrei com milhares de pessoas. Sempre tem dois tipos de pessoas. Pessoas que não enxergam Oxu Park e creem na palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas, já que carregam seu próprio pensamento, não conseguem aceitar o evangelho. Se hoje, quem está pregando aqui é o Oxu Park, e ele tem algo muito importante que possa lhe dar, só não importa qual pensamento vocês tenham, neguem isso. E se vocês permitirem os seus corações aceitarem a palavra de Deus, vocês vão ver o pastor Park, sabe, pregando a palavra de Deus. Por mais que seja algo assim, infantil, que... Nossa, que pregação é aquela? Ah, como ele fala daquele jeito? Só se for assim, eu não vou ser um bom preletor. Só tem algo que eu devo falar. O enfermo há 38 anos aqui em João 5, ele sabe que ele não pode andar. Ele andar não é pela sua capacidade. É porque a palavra de Deus entrou no coração dele e fez ele andar. Como aquela palavra fez ele andar? Quando ele creu na palavra, aquela palavra viveu no coração dele e guiou o coração dele. Mas se não crê na palavra, por mais que seja uma ótima palavra de Jesus, não tem poder nenhum no coração daquela pessoa. Não consegue levantar e andar. Sabe, desde o livro de capítulo 2, quando os serventes eles servem ali o vinho. No capítulo 3, quando Nicodemos escuta Jesus e fala, nossa, isso não faz sentido, uma pessoa velha vai nascer de novo. Ou a mulher samaritana, em João capítulo 4. Não faz sentido, não, uma água que não te dá sede. Não faz sentido. Mas deixa o pensamento e aceita a palavra de Jesus. No capítulo 5, enfermo há 38 anos, foi também assim. No capítulo 6, tem André e Felipe. Jesus Cristo pergunta para Felipe, aonde compraremos pães para alimentar esses 5.000? O que Felipe diz? Senhor, não bastariam 200 denários para alimentar essas pessoas. Só que o que diz André? Aqui tem uma criança. Ela carrega 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Aos olhos de Felipe, ai, Jesus, você podia escolher uns discípulos melhores, né? Ah, só escolheu esses pescadores aí. Aí por isso que ele fala essas besteiras. Como é? Com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Falta até pra gente. Aí vai pensar em alimentar 5.000, meu. Se liga. Felipe pensa assim. Só que André não. Felipe, ele está preso, endurecido no seu pensamento e fala do seu pensamento.
Mas André, conhecendo Jesus, ele viu ele transformar água em vinho. Ele viu ele levantando aquele enfermo há 38 anos. Então, se ele é Jesus, por mais que sejam 5 pães, ele pode fazer alimentar 5.000. Ele pensou dessa forma. Então, se vocês lerem João 1, 2, 3, 4, 5, aquela pessoa que deixou seu pensamento e creu nas palavras de Jesus, e aquela pessoa que acreditando no seu pensamento não acreditou em Jesus, se dividem. Não importa quem seja, se nós deixarmos nosso pensamento e aceitarmos as palavras de Jesus, aceitamos o coração de Jesus. Dentro de mim, o coração de Jesus começa a agir. E o que acontece? Nós e Deus se tornamos em um. Por meio desse coração de Deus entra a sabedoria em nós, o Espírito Santo em nós, o poder de Deus. E acontece tudo o que aconteceu com Jesus na nossa vida. Então eu quero perguntar a vocês, em capítulo 2, aqueles serventes. No capítulo 3, Nicodemos. No capítulo 4, a mulher samaritana. No capítulo 5, o enfermo havia 38 anos. No capítulo 6, Filipe e André. No capítulo 7, os irmãos de Jesus. A mulher adúltera. Capítulo 9, o cego. Se divide. Aquela pessoa que simplesmente aceitou as palavras de Jesus. São as palavras de Jesus. Jesus Cristo começou a trabalhar dentro deles. Mas aquela pessoa que rejeitou as palavras de Jesus ficou presa no seu pensamento. Pessoal, é por isso que Deus estabelece pastores. Porque vocês não conseguem ler tanto a Bíblia. Deus faz o pastor ler a Bíblia, ler e ler 10 vezes, 20 vezes, 30, 40, 50 vezes. E assim recebe o coração de Deus contido na Bíblia e prega. Até aqui, todos estão aqui, sentados, escutando da mesma forma. Só que o nível de aceitação de todos é diferente. Ninguém é igual. Todos são diferentes. Mas se nós assim generalizarmos e dividirmos em 2 grupos, tem aquela pessoa que aceita a palavra e tem aquela pessoa que diz, não faz sentido. Não sei porque o pastor fala essas coisas. O nosso pastor, esse pastor Parker sempre é assim. É assim. É uma diferença imensa. Exteriormente são muito parecidos. Mas aquela pessoa que não tem o coração unido com Deus, está ali, começa a seguir o mundo. Sim, foram felizes recebendo a salvação. Mas continuamente flui para o mundo, para o método humano. Então a igreja fica pequena, a palavra fica pequena, segue o seu pensamento, cai no pecado, se corrompe. E mesmo Deus vivo não tem ligação com Deus. Ficam com pensamentos humanos, seguindo a carne. Então, se vocês, todos vocês que estão aqui, como os serventes que saem na Bíblia, o enfermo há 38 anos, ou André, ou aquele cego de nascença, assim como essas pessoas, sabe, se vocês pegarem esses pensamentos que vocês conhecem, que vocês sabem, que vocês aprenderam, e perante a palavra de Deus, jogam fora, vão aceitar com preciosidade a palavra de Deus. Então, dentro de vocês, Jesus Cristo poderá viver e agir. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele, se fez carne, e todos que receberam, aceitaram, foi-lhes dado poder para ser filho de Deus. O livro de João mostra ponto a ponto sobre isso. Nós temos um pensamento diferente do de Jesus.
Todos dentro do pecado cometido por Adão, comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal. E todos nós temos pensamentos diferentes do de Deus. Seja a pessoa de grande cargo, as pessoas de pequeno cargo, pessoas bem-sucedidas ou não, pessoas inteligentes ou não. Todos vivem sendo guiados pelo espírito maligno por serem descendentes de Adão. Pessoal, durante milhares de anos assim da humanidade, existe algo diferente do pensamento que vocês carregaram por toda a vida. Algo que vocês nunca viram, que vocês nunca escutaram, que não se compreende. Tem a palavra de Jesus. E essas palavras são diferentes dos nossos pensamentos. São diferentes. Os seus pensamentos são diferentes da palavra de Jesus. Diz o Senhor. Meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. Meus caminhos diferentes dos seus caminhos. Só o que eu quero dizer para vocês é que até agora, todos vocês têm o pensamento de vocês, estão vivendo com isso. Esse pensamento natural que Satanás dá, vocês estão aceitando. Impedindo de aceitar o pensamento de Jesus. Sim, vocês receberam a salvação, escutaram o evangelho, aceitaram a palavra. Ah, mas pastor, aquilo que o pastor está dizendo não está certo. Quando, sabe, aquilo não faz sentido, me dá receio. Como aquilo pode ser certo? Ah, é certo o pastor falar essas coisas? Só inúmeros pensamentos continuamente é posto por Satanás. Então, uma coisa que nós devemos fazer, crendo em Deus, não importa o pensamento que carreguemos, temos que negá-los. E assim como aqueles serventes nas bodas de Cana da Galileia, como a mulher samaritana, como aquele enfermo havia 38 anos, como André, como aquele cego de nascença, como a mulher adúltera. Por mais que tenhamos muitos pensamentos próprios, calma aí, mas isso que eu estou escutando agora é diferente dos meus pensamentos. Aquilo ali é a voz de Deus. Aquilo é a palavra de Deus. Aquilo está sendo dito pelo pastor Oxo Park. Mas não são as palavras do pastor Oxo Park. São as palavras de Deus. Então por mais que seja uma brincadeira perante a palavra de Deus, eu não posso, acrescentar nenhum pensamento meu. Meu pensamento está errado. A palavra de Deus está certa. Por isso eu tenho que ser obediente à palavra. Tenho que escutar a palavra de Deus. Eu tenho que crer nessa palavra. Por mais que não combine com o meu coração. Pessoal, se vocês tiverem esse comportamento, vocês podem unir o coração com Jesus. Por mais que seja uma pessoa que tenha recebido a remissão dos pecados na nossa igreja, escutam a voz de Satanás, se consideram corretos, estão, em caminhos diferentes do de Jesus, mas por não conhecerem profundamente a Bíblia, carregam um pensamento que faz acreditar que é certo, sem saber da verdadeira vontade de Deus, e aos poucos começa a ir para a carne. Pessoal, a igreja salva é muito boa. Mas eu descobri que é difícil uma igreja que tenha salvação permanecer por 40 anos. Por isso, há 30 anos atrás, comecei a pelejar para que a nossa igreja não perca esse evangelho e que se mantenha na verdade. Mas dentre isso, até os irmãos e as irmãs da igreja, tem coisas que eles não sabem exatamente.
Dentre eles, muitos foram contra mim. Muitos me desconfiaram de mim. Eu sei. Por quê? Satanás trabalha, pessoal. Isso pode acontecer. Deve trocar o coração. Ah, mas como eu posso trocar meu coração? Eu briguei muito dessa forma, pessoal. Tem pessoas, se aceitar essa palavra, ela pode viver. Mas ela aceita, depois, tem outro coração dentro dela. Vive assim. Ou tem pessoas que estão simplesmente desconfiando. Não aceita mais a palavra. E se nós vermos o resultado delas, tudo bem partir de mim, pessoal. Mas partir da palavra de Deus é algo muito lamentável. É muito lamentável. Satanás tem sabedoria suficiente para fazer de vocês essas pessoas. Ah, eu sei disso. Eu sou inteligente. Esse é o primeiro alvo de Satanás. Mas aquele que sabe, eu tenho falta, eu não sei das coisas, eu tenho que seguir a palavra. Sim, eu posso ser inteligente, eu posso saber das coisas, eu posso ter ganhado muito dinheiro, eu posso ser bom nisso. Mas nisso, eu não sei, eu tenho que ser humilde. Se Deus diz que eu sou inútil... Pessoal, como foi nas bodas de Cana da Galileia? Pessoal, o que vocês acham que aqueles serventes disseram? É um behind story, né? Vocês não escutaram o que os serventes disseram, né? Olha, pessoal, quase aconteceu um desastre conosco. Porque eu ia levar aquela água lá. Só que eu estava ali hesitando e a Maria falou, leva. Eu falei, levei. Imagina se eu não tivesse levado. Vocês não escutam os serventes falando isso ali. Só que se nós lemos a Bíblia, dá para, interpretar dessa forma. É verdade. Filipe e André eram discípulos. Só que Filipe, ele falou, não bastam 200 denários. Por quê? Dentro do pensamento dele, sem Jesus, ele só está ali com o seu pensamento. Mas André, aos olhos de Filipe, parecia uma besteira o que ele está dizendo. Mas com ele estava Jesus. E já que Jesus estava com ele, pode ter 5 pães de cevadas, mas ele pode alimentar 5.000. Tem diferente entre as pessoas. Por que existe essa diferença? Os seus pensamentos e as palavras de Jesus. É diferente. Os sábios, ignoram o pensamento e respeitam as palavras de Jesus. Por mais que seja uma palavra. Mas para não julgar aquilo, para não desprezar aquilo, dar todo o seu coração. Isso é importante. Só vocês com esse precioso evangelho, vivendo. Tem momentos que sofrem porque precisam de dinheiro e não têm, porque passam por problemas, passam por dificuldades na família, tem problema por causa disso. Ah, o meu patrão ele não gosta de mim. Tem momentos que vocês são desprezados, vocês podem encontrar com um acidente de carro. Porém, em tudo isso, junto com Jesus, ah, Senhor, por que o Senhor me fez permitir passar por isso? Eu sei que o Senhor sabe. Senhor, como eu posso superar isso? Não com a minha sabedoria. Pessoal, sendo sincero com vocês, eu nem sei se eu posso falar isso. Ano passado, nós queríamos vender a igreja de Pundan. Nós poderíamos receber ali 20 milhões, mais ou menos, de dólares. 2 milhões de dólares. E nós estávamos pesquisando outro terreno. Num lugar mais natural, né? Eu não lembro o preço. Em mais ou menos 7 milhões, nós podíamos comprar aquele bom terreno. Teria 3 subsolos. Nós queríamos fazer um bom prédio. Queríamos unir Suwon e Pundan. Mas eu sou pastor.
Eu não pude tomar uma decisão muito precoce. Porque, muitas igrejas se desfizeram, começaram a sumir. O terreno que nós queríamos comprar ficou 4 vezes mais caro. E a gente só, entendeu? Cuspiu seco, ou engoliu seco. Não aconteceu, pessoal, mas eu sou pastor. Eu não consigo decidir as coisas assim facilmente. Sabe, fora isso, temos muitos planos também. Mas ainda, eu não sou um bom pastor, pessoal. Por isso tem momentos que eu não conheço a vontade de Deus. Por isso, eu penso de novo. Tem muitas coisas que estão dentro de mim. Quando eu vejo aquele irmão, será que se eu falo isso ele vai abrir o coração? Será que assim ele fecha o coração? Tem irmãos que eu sou mais próximo. Só que tem irmãos que eu não consigo ser tão próximo. Tem irmãos que eu tenho facilidade para conversar, tem momentos que não. Eu sou pastor. Só que eu sou um pastor muito falho. Por isso eu não consigo conduzir de uma forma correta. Por isso as pessoas têm mal-entendidos. Tem, coisas que não é certo. Acontece. Porque estamos num mundo humano. Pessoal, eu nunca me vi perfeito. Eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas, mas nós lemos a Bíblia e nós seguimos o que a Bíblia nos mostra. Essa igreja, se nascer de novo, todos ficam arrogantes. Se errarem, se não tomarem cuidado, facilmente ficam soberbos e começam a criticar, julgar o servo de Deus, dizendo que ele está errado. Isso pode acontecer. O ser humano é assim. Por isso que nós devemos nos aproximar de Deus. Toda vez que nos pomos perante Deus... Pessoal, se vocês fossem um enfermo há 38 anos, por mais que vocês quisessem, não conseguiram andar. Se mandasse levantar e andar, vocês poderiam? Respondam uma vez. Será que realmente vocês poderiam levantar e andar? Se vocês fossem Filipe, por exemplo, vocês poderiam dizer, nossa, o que são 5 pães cevados e 2 peixes para tanta gente? Se vocês fossem aquele cego de nascença e escutassem para ir para Siloé, vocês iriam? Não seria fácil. Mas os abençoados fizeram isso. Por quê? Negaram o seu pensamento. Sinceramente, pessoal, quantos entre vocês sabem fazer isso, negar o pensamento? Será que tem 5 aqui? 6 pessoas? 2 pessoas? 1? Eu quero perguntar. E você, Pastor Park? Você nega o seu pensamento? Pois é, pessoal. Eu nego. Só que eu não considero que eu nego todos também. Por isso, é necessário esse tipo de pregação. Só nós devemos nos negar. Nosso pensamento é diferente do de Deus. Devemos aceitar o coração de Jesus. Como o enfermo há 38 anos. Sabe que não sabe andar. Mas se ele está dizendo que eu posso andar, eu vou andar. Não entendo quando Jesus Cristo diz que não voltarei a ter sede, mas eu vou aceitar. Vai até o Siloé e se lave. Eu não sei onde fica Siloé. Mas uma pessoa como eu, é uma honra para mim seguir as tuas palavras. Não combina com o meu pensamento. Mas, Senhor, eu amo o Senhor. Eu vou acreditar no Senhor. Perante as tuas palavras, perante as palavras da Bíblia, não quero colocar nenhum pensamento próprio. Pessoal, se todos nós tivermos esse coração, devemos assim receber a graça de Deus. E assim a palavra de Deus poderá viver em seus corações, entrar em vocês e o coração de vocês, não o pensamento de vocês. As palavras de Jesus vão começar a guiar esses corações. Pela palavra, poderão estudar, poderão ir para a escola, poderão trabalhar, poderão ganhar dinheiro, frequentar a igreja.
devem viver assim. Deus está buscando essas pessoas. Parece algo pequeno, mas aquele que se considera bom, se considera correto e que se considera certo, são guiados por Satanás e acabam, no final das contas, deixando Jesus. Pessoal, uma coisa muito triste é que dentro da nossa igreja, mais do que as pessoas que têm agora, 10 vezes mais do que as pessoas que têm hoje já receberam a salvação. Se alegraram, agradeceram, mas essas muitas pessoas partiram da igreja. Pessoas que partiram da igreja, principalmente ex-pastores. Dá para ver claramente o final dessas pessoas. Mas até o fim eles dizem ser corretos, que são certos. E que a igreja está errada. Porque Satanás os guia dessa forma. Nós, se nos tornarmos em pastores, só temos que falar para os outros, mas tem muitas vezes que não podemos falar tudo o que queremos, pensando naquele espírito. Tem muitas coisas que eu quero falar, mas eu não posso falar pensando naquele espírito. Pelo meu coração, eu quero pelo menos segurar mais uma pessoa. Mas, de vez em quando, eu tenho que perder, sabe? É injusto, mas eu tenho que abrir mão. Quando eu brigo com minha esposa, é assim também. Se eu for brigar, dá pra vencer ela. Mas muitas vezes eu abro mão, mesmo podendo vencê-la. Por quê? Para a união da família. Eu espero que ela me compreenda. Eu espero que ela me entenda. São muitos momentos assim. Jesus, por muito tempo, Ele está, nos esperando, dizendo para nós. Como diz hoje em João, só hoje nós lemos o coração de Jesus. Existem 2 tipos de pessoas perante Jesus. Aquela pessoa que perante a palavra de Jesus diz que o seu pensamento está certo, e por mais que esteja certa, parece que as palavras de Jesus não faz sentido nenhum, que estava errada. Não faz sentido, a pessoa não consegue andar, mas Jesus Cristo manda ela andar. Porém, bem-aventurado porque ele aceita. Escuta a palavra de Jesus. Segue a palavra de Jesus. Isso é o que Jesus Cristo quer. São os membros que Jesus Cristo deseja. Amém, pessoal? Isso. Deus deseja formar vocês assim. Se não for assim, por toda a vida de vocês, vocês não conseguem manter, preservar a fé. Se consideram certos, inteligentes, espertos e deixam a vida espiritual. Se corrompem, não tem como evitar isso. O importante, por mais que não combine comigo, isso é a palavra da Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. É isso. Da semana passada, na quarta-feira à noite, eu fiz uma entrevista na CTN nos Estados Unidos. Era 30 minutos, só que eu acabei falando por 1 hora. E, o coordenador deixou. Ele disse para mim, se poderia me enviar as músicas do Coral Gracias. Então, a CTN, eles fizeram uma grande programação com a música do Coral Gracias. Enviamos para Nova York. Pessoal, nesse inverno, em inúmeras emissoras nos Estados Unidos, no Natal, vão passar escutando a música do Coral Gracias. É muito, muito incrível isso. Não tenho palavras para expressar. Minha filha não tem tempo de descansar agora. Está ali só ensaiando. Hoje também, vocês viram o solo da irmã Isuyeon, né? Vocês assistiram? Tinha microfone ali?
sem microfone. Como eles podem fazer isso? Porque eles cantam separado e depois eles filmam. Eles estão fazendo assim. Os métodos estão se estendendo. O Coral Graças, o melhor coral do mundo, serão tocadas, serão assim, apresentados em várias emissoras nos Estados Unidos. Nessa manhã, às 5 horas da manhã, também teve uma transmissão, né, sobre a teologia. O que mais teve? Teve muita coisa ali. Deus está abrindo caminhos para nós. Vamos unir o coração com a igreja, pessoal. Vamos unir o coração com Jesus. Agora, por Jesus, por favor, matem os seus pensamentos e coloquem em seus corações a palavra de Jesus. Se vocês fizerem isso, nos próximos 40 anos, por mais 40 anos, é lógico que nós sentimos que está próximo a vinda de Jesus. Dessa vez eu pregando sobre Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eu tenho lido muito sobre Jeremias capítulo 31 a partir do versículo 1. Deus nos deu, pessoal, muitas promessas. Deus disse que do mundo inteiro iria voltar para Israel. Sabe, enquanto eu li o capítulo 31, meu coração ficou muito comovido. Pessoal, muito gratificante. O pastor Oxo Park nunca imaginou fazer esses trabalhos. Realmente eu nunca pensei em fazer isso. Mas o Senhor, na nossa igreja, nos permitiu essa bênção. Por um lado, temos dificuldades. Mas a partir da semana que vem, o que queremos fazer? CLF, né? Sim, nós teremos CLF. Para os líderes do mundo inteiro, faremos essa conferência. Semana passada fiz entrevista com muitas emissoras. E a minha pregação de domingo está sendo transmitida em muitas emissoras. Quando eu penso, parece um sonho. Eu sou uma pessoa miserável. Mas Deus abriu caminhos. O dono da nossa igreja não são vocês, não sou eu, é Jesus. Todos nós devemos ser humildes perante Jesus. Nós não devemos colocar o nosso próprio pensamento diante de Jesus. Vamos unir o coração com Jesus. Então Deus, por meio de vocês, poderá trabalhar livremente. A sua saúde, a sua terceira idade, o seu futuro, seus filhos, sua família. Deus irá abençoá-lo. Muito obrigado.